pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora são 9 horas da noite, cheguei do Enem, primeiro dia de prova, e também foi meu primeiro dia fazendo o Enem. E hoje, né, assim, como todos os outros dias das provas dos Enems, que eu já estudei e eu vejo as pessoas fazendo, não foi diferente, muito lotado, cheio demais, assim, pro meu gosto. E eu vim aqui hoje falar um pouquinho do tema da redação com vocês, porque, assim, é um tema que é muito debatido, muito mesmo. O INEP liberou o maior dos spoilers e eu só fui perceber isso depois de ter feito a prova. Eu vou colocar o vídeo que o INEP colocou aqui pra vocês verem, tipo assim, tava muito na cara. Que pessoa de mais idade não envia isso, gente? Tava muito na cara. E também foi tema da redação dos docentes, que era sobre idade também, relatava sobre a maioridade na prova dos docentes desse ano, de 2025, que eu descobri conversando com uma pessoa que trabalha, e aí ela falou que quando ela fazia a prova dos docentes caiu o mesmo tema. E aí eu fiquei tipo, ai gente, chocada. E eu vou também falar um pouquinho do que eu coloquei na minha redação. Eu não vou mostrar minha redação porque, digamos que eu não escrevi ela na folha de rascunho. Eu escrevi ela no papel para entregar pro fiscal e eu tô sem a minha redação, mas eu vou falar um pouquinho das coisas que eu coloquei na minha redação e os meus argumentos, porque eu lembro que tá aqui na minha cabecinha. O tema da relação da relação. O tema da redação desse ano foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. É um tema que, assim, abrange muitas coisas. Então, eu tava vendo na internet, depois que eu fiz a prova, porque no começo, quando eu escrevi lá a redação de direito fiscal, na hora que eu saí, eu falei, nossa, eu fugi muito do tema. Porque eu comecei a falar do trabalho, eu comecei a falar um pouco também da sexualidade dos idosos, porque as pessoas julgam muito, né? Taxam eles como assexuais, mas é mentira. E eu comecei a falar isso dentro do mercado de trabalho, fora do mercado de trabalho, como a gente podia ajudar. E aí eu pensei muito no que eu ia colocar como argumento, porque por mais que é um tema muito recorrente, eu acho que assim, mesmo você estudando, em toda a redação ali na hora, é tanta coisa pra você fazer, você fica louca, você esquece. E eu tinha vários, assim, métodos não, né? Várias coisas que eu poderia colocar como argumento que eu acabei esquecendo no momento, mas que eu acho que eu consegui entregar um resultado legal do Enem esse ano. E logo no começo da introdução, eu citei o filme O Último Azul. É um filme brasileiro que foi lançado agora em 2025. Eu não sei quem é o diretor, mas eu sei que o Rodrigo Santoro fez parte desse filme. E, assim, eu achei que ele encaixou perfeitamente com qualquer tipo de coisa que eu fosse colocar, ou qualquer, assim, muita gente colocou o Peso Aventuras. Eu achei legal, eu não vi as redações que foram com o Peso Aventuras, mas esse filme que eu coloquei, que é sobre o Último Azul, ele fala muito sobre o etarismo. É um filme que fala, né, que quando você completa 80 anos, você meio que se torna um estorvo para os seus filhos, porque meio que você atrapalharia tanto o meio econômico, porque você é idoso e na perspectiva deles, por você ter 80 anos, você não serve mais para nada, mesmo que você tenha forças para trabalhar, você não pode mais trabalhar. A sua guarda fica para os seus filhos, então você não tem mais livre acesso, você não tem mais direito de ficar em lugares, porque você, na verdade, seu filho é seu dono. É assim que retrata esse filme. E nesse filme também fala muito sobre os idosos e o meio, né, de relacionamentos que giram em torno dos idosos. A protagonista do filme, né, que é uma senhora, e agora eu acabei de perceber que no filme não retrata nomes, são apenas pessoas. Essa senhora que tá no começo do filme, que é em torno do filme, que encontra lá o caracol azul, o pinga, aquelas coisas,
mostra que mesmo que você tenha 80 anos, você pode fazer coisas de pessoas novinhas, assim, sabe? É um filme muito bom. Recomendo vocês assistirem e fazerem algumas redações em cima desse filme. Aí eu usei ele como argumento. E logo no começo, na introdução, eu já falei ele. Falei tipo assim, no filme brasileiro, O Último Azul, retrata sobre o descaso das pessoas idosas no Brasil e tal. E aí eu também expliquei que era uma visão, né, mais capitalista, porque no filme fala que os idosos eram tratados como pessoas inativas, mesmo tendo trabalhos, e aí na própria, assim, nos próprios textos de exemplificação aqui na proposta, fala sobre isso, né? Tipo, é um artigo do G1 que fala sobre o quanto as pessoas, os idosos, têm, assim, ajudam financeiramente em casa. E aí eu aproveitei essa deixa, citei também ele. Assim, como eu não tava lembrando muitas coisas, eu coloquei esse artigo do G1 que tava na prova, que não vale, porque, né, tipo assim, você não pode usar as coisas que estão dentro da prova, você tem que tirar a fonte da sua cabeça. Mas como eu estava lembrando, eu precisava entregar a redação. E para ter pelo menos 100 pontinhos a mais, eu já fiz ali com os mesmos argumentos que estavam ali na prova, mas colocando nas minhas palavras. E aí, como argumentação 1, eu falei sobre as imagens que são estereótipos, né? Que também era muito falado de estereótipos dentro da prova. Que é tipo assim, um senhorzinho com uma bengalinha, o que aquilo faz nas pessoas, porque as pessoas abrangem isso e acham que todo senhor tem que usar uma bengalinha, ou toda senhora tem problemas, é isso, aquilo. Enfim, foi isso que eu coloquei na minha introdução, então na minha argumentação 1. Na minha argumentação 2, eu coloquei sobre um pouco do mercado de trabalho, né? Tipo assim, segundas, coisas tal, por mais que, né, eu falei que tinha muita gente que trabalhava, muitos senhores que trabalhavam, e que não era só no mercado de trabalho que tinha esses problemas de estereótipos, e sim nas relações sociais. E aí eu também citei que os idosos eram taxados como assexuais apenas por serem idosos, né? E que aquilo era errado. Certo? De uma forma um pouco mais bonitinha, tá? É que agora eu não vou lembrar, porque como eu disse no começo do vídeo, eu estou sem a minha redação aqui. Mas quem sabe quando ela chegar, eu não trago ela aqui pra vocês. Mas, inclusive, ela não tá muito bonita. Eu achei que ela tava meio bagunçada. Porque como foi minha primeira prova, meu primeiro dia fazendo, né, a redação, a prova em si, eu entrei um pouco em desespero e eu queria fazer só a redação, aí eu tinha que terminar as coisas, aí eu comecei a dar curto-circuito. Enfim. E aí, como conclusão, eu coloquei que o governo devia fomentar políticas públicas para que desse, né, tipo, propagandas, inserir dentro da educação meios, estudos que falassem sobre isso e o quanto isso é errado, para que gerações futuras não reproduzissem os mesmos erros que a nossa geração. E foi isso. Foi isso que eu coloquei na minha redação. Eu tava vendo e aí eu falei, não, preciso comentar sobre isso, porque muita gente falou que colocou sobre o tema Up e as Aventuras, e eu achei que, como muita gente colocou, ficou muito comum o tema. E aí eu pensei, bom, como eu fui uma pessoa que não colocou, seria uma boa ideia trazer aqui pra vocês. Aí vocês podem pegar, assistir o filme e, se você está estudando para fazer mais redações, utilizar ele como argumento. Porque beleza, o tema do filme Lupe as Aventuras é legal, convém com o tema da redação? Convém, né? A gente sabe que convém. Mas utilizar filmes brasileiros, coisas que estão aqui no Brasil, é uma ótima forma da gente também conhecer um pouco da nossa cultura
e mostrar que somos brasileiros, né? Fazendo uma coisa de Brasil. Talvez o que eu esteja falando agora esteja sendo por assunto, mas eu já não tô bem na cabeça mais hoje não. Enfim, vai ficar por isso mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu posso gravar outro vídeo. Mas esse foi um videozinho explicando um pouco mais sobre o tema da redação desse ano de 2025 e falando um pouquinho da minha redação e como vocês podem pegar e argumentar depois. Enfim, qualquer coisa deixe aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem, né? Como foi a redação pra vocês? Como foi o primeiro dia de prova pra vocês? E falem também qual foi o tema que você colocou na sua redação, temas que você colocariam se você não fez, mas que, né, você vai fazer depois. Enfim, apenas coloquem. Falem o que vocês querem. Também se inscrevam no canal, tá? Pra estarem me ajudando. E assim eu posso gravar mais vídeos pra vocês. De livros, de redação, de filme, de prova, de tudo. Enfim. E deixa um joinha pra ajudar também aqui no canal. Enfim, fico por aqui. E boa sorte pro segundo dia de prova, porque hoje foi só o primeiro de muitos.